entrego a minha vida, Pai, como uma ferramenta em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, vem falando, Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir da Tua parte. E não aquilo que gostamos ou gostaríamos, mas aquilo que de fato traz alinhamento à nossa conduta. Pai, em nome de Jesus, nós temos entendido que o Senhor sempre tem falado. Muitas vezes nós é que não estamos dispostos a ouvir, compreender e atender aquilo que o Senhor tem nos dito. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos Te escutar e atender ao Teu chamado, aquilo que o Senhor tem falado através da Tua santa palavra. Pai, prepara os corações nesta noite, em nome de Jesus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pai, em nome de Jesus, que seja cancelado todo desejo humano da minha parte de falar alguma coisa que possa vir de mim mesma. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que apenas a Tua vontade prevaleça. Que o Senhor possa falar. E que eu seja apenas como um simples e humilde instrumento. Em nome de Jesus, conduz, Pai, o restante desta noite. E em tudo nós Te damos graças. Amém? Amém, aleluia. Queridos irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Aleluia. Essa é uma palavra um pouco ácida. Pode sentar, irmão Tadeu, irmã Olga. Vamos ler sentados assim mesmo como nós estamos. Aleluia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Eu sei que você conhece esse texto, eu também conheço esse texto. Nós, toda vez que fazemos um propósito de ler toda a Bíblia ou ler todo o Novo Testamento, nós já passamos inicialmente por esta passagem. Mas você já parou para pensar o que é de fato que esta passagem está falando? Um homem, aquele que ouve aquilo que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. E nós vamos chegar até ele em breve. Mas não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre areia. Agora eu quero que você imagine comigo, tamanha seria a frustração de alguém que passou a sua vida inteira construindo uma grande edificação, uma grande casa, uma casa cara, trabalhosa, para chegar no fim dela. E a adversidade, o vento, a tormenta, a derrubá-la, porque estava sobre fundamentos errados. É isso que Jesus está falando. Se vocês não ouvem e não praticam aquilo que eu estou ensinando, tudo isso que vocês estão construindo, Jesus estava falando para um povo extremamente religioso, que conhecia as Escrituras, conhecia as leis, conheciam as leis de Moisés, ensinavam seus filhos. O judeu conhece a Torá de cor e salteado. Todos os dias eles falam, eles pronunciam, eles falam para os seus filhos, eles falam nos ensinamentos, eles falam nas rodas a Torá. As leis de Deus. Então o que é que Jesus está falando? Para um povo que conhecia os ensinamentos, está dizendo: se vocês conhecem, mas vocês não praticam, tudo isso que vocês estão construindo está sendo construído sobre um alicerce falível.
está sendo construído sobre areia. Se vocês conhecem tudo isso, mas vocês não têm vivido, a sua religião é uma vã religião. Você já pensou nisso? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, vir à igreja num dia de chuva, eu quero mesmo que você pare para pensar. Dar o seu dízimo, tirar a sua semente, exercer seu ministério, se gastar, porque nós nos cansamos, a voz fica falha, nós nos cansamos, saímos cansadas do trabalho, ali está com o olho quase... Para vir aqui, estar construindo sobre um alicerce falível? Não. Mas Jesus fala o seguinte: porém, aquele que ouve e pratica, aquele que caminha, que tem uma conduta alinhado àquilo que tem dito, este sim, tudo aquilo que está sendo construído é real, é real. Pode vir o vento, pode vir a tormenta, mas aquele alicerce não vai cair. O que é o vento e a tormenta? Preste atenção. A conduta dos cidadãos do reino de Deus não pode ser baseada, fundamentada, regida pela conduta dos outros. A sua conduta precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Não pode ser uma resposta ao que te fizeram, Cláudio. Não. Se a tua conduta for uma resposta àquilo que te fizeram, você é um homem insensato. Na primeira tormenta, o seu edifício cai. Na primeira palavra que te falarem atravessado, você perde a bênção. Você perde aquilo que você está construindo, porque você está fundamentando sobre um alicerce falível. O alicerce falível muitas vezes é a nossa própria força, é a nossa própria capacidade de administrar os problemas. Não. Construa a sua vida, a sua conduta enraizada na palavra de Deus. Mas o que é que Jesus estava falando aqui? Eu quero que você volte comigo. Lá em Mateus 5, nós vamos ler alguns versículos aqui. Jesus, quando ele disse, vocês não praticarem isso tudo que nós falamos há pouco, de nada adianta, sua religião é uma vã religião, você está aqui perdendo o seu tempo. Mas o que é que Jesus estava falando? Jesus começa dizendo lá no 5,17, na verdade no 5,13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como lhe restaurar? Para nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal, quando ele não tinha sabor, ele era uma pedra ornamental. Se você não salgar, você é apenas um enfeite. Você não serve para salgar uma sociedade. Você é apenas um enfeite, um fake news. Aleluia. E ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nós olhamos lá para o monte de Osório e nós enxergamos a cidade lá em cima, aquele monte de luz. Não tem como esconder aquilo lá. Está em cima de um monte, toda iluminada. Todo mundo irá enxergar. Todo mundo irá enxergar. Nós que somos filhos de Deus, somos uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo está olhando para você. Todo mundo está olhando para você, esperando você deslizar nas suas próprias palavras, naquilo que Jesus está dizendo. Você precisa andar alinhado com a conduta do céu. Você que é cidadão do céu precisa estar alinhado. Você sabe que existem algumas estimativas, e como esse dado já é antigo, eu acredito que ainda tenham um número ainda maior. 67 milhões de brasileiros se autodeclaram cristãos evangélicos. Uau, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes aqui no Brasil. 67 milhões de cristãos evangélicos é muita gente. É muita gente.
Se 67 milhões de evangélicos ainda não fazem diferença na conduta do brasileiro, é porque nós somos ornamentais e não somos efetivos. O nosso sal não tem salgado. Se muitas vezes nós vemos por aí as filas sendo furadas, a fraude no imposto de renda, tantas fraudes, tantas mentiras, tantos roubos, tanto trapaceio, o jeitinho brasileiro imperando, é porque esses 67 milhões, ou parte deles, não tem vivido como luz e como sal desta terra. 67 milhões que são luz e que são sal iriam fazer uma baita diferença. 67 milhões seriam capazes de atrair os olhos do favor de Deus sobre esta nação. 67 milhões iriam erradicar a fome e a injustiça social. 67 milhões fariam toda a diferença se nós fôssemos como um homem prudente que anda com a sua conduta alinhado com aquilo que tem aprendido. Não deixe Satanás roubar do seu coração a palavra de Deus. E ele segue falando, irmão Samuel. E esse versículo me causa grande temor. Porque vos digo, capítulo 5, versículo 20. Se você pode, marque na sua agenda, marque no seu celular, no seu aplicativo da Bíblia. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eita! Como assim excederem muito a dos escribas e fariseus, se eles eram doutores da lei? Eles cumpriam a lei, eles separavam o Shabá, eles davam o dízimo de absolutamente tudo. Você sabia que o judeu até hoje, se ele fizer uma panela de feijão, ele separa o dízimo do feijão e dá um prato para alguém que precisa? Sabia? Se ele faz um pão, ele já faz um pão pequeno para dar o dízimo do pão. Até hoje. Eles levam muito a sério a questão da justiça social. Nas sinagogas, existem alguns envelopes na entrada. Eles dão apenas no altar, apenas o dízimo. Apenas o dízimo. Eles colocam nos envelopes na porta as suas ofertas de justiça social. Quem dá, ninguém sabe quem está dando, e quem está recebendo também ninguém sabe. Se você tem a mais, você vai lá e dá. Se você está precisando, você vai lá e pega. Lindo, lindo. Só que nós precisamos exceder e muito essa justiça. Como? Sabe? Já vou explicar aqui como exceder e muito essa justiça. Mas nós temos ouvido um evangelho barateado por aí, onde a graça encobre todas as minhas transgressões e me valida. Encobre as transgressões, isso é fato. De fato, a graça encobre todas as nossas transgressões. Mas a graça não nos valida para continuar vivendo uma conduta de pecado. Pelo contrário, a graça, ela encobre as nossas transgressões do passado e nos dá poder para vencer a nossa natureza pecaminosa. Então, se você tem se valido da graça para viver uma vida dissoluta, você está fora da palavra. Agora, se você tem se valido da graça para viver o perdão e a reconciliação de Deus, mas nela também tem buscado forças para vencer a sua velha natureza pecaminosa, check. Continua. É isso aí. Vamos junto. Vamos buscando. Vou acertar sempre? Óbvio, não. Mas você não pode desistir de lutar, Vini. Continua lutando. Sabe quando é que tu vai vencer? Lá na sepultura. Ué, mas na sepultura não é morte? Sim. Quando eu morrer, essa velha natureza estiver totalmente enterrada, aí o meu corpo glorificado vai para Deus, o meu espírito vai para Deus e a minha velha natureza foi enterrada. Ali eu venci. Até lá, é luta atrás de luta, batalha atrás de batalha. E sabe qual é o seu principal campo de batalha, Márcio? Satanás trabalha na nossa
mente, distorcendo a verdade de Deus, trazendo pensamentos que não condizem com o propósito de Deus. Mentiras, nós cantamos aqui, né? Destrói as mentiras. Satanás todos os dias te prega uma mentira. E tem um ditado popular que diz: uma mentira contada muitas vezes se torna uma mentira. Toda a vida é mentira, mas é verdade que eles dizem. É uma verdade? Não, não é uma verdade. Ele continua sendo uma mentira. E aí, como exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus que dão o dízimo até do feijão? Como? Jesus vai falando como. Eu só vou citar rapidinho o versículo para não ficar cansativo para você, porque já é quase na hora de nós encerrar. 21 fala assim: vocês ouviram o que foi dito lá pelos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. A lei diz: não matarás. Jesus diz: eu, porém, vos digo que se você se irar, não é mais matar. Se você tiver raiva do seu irmão, você matar ele aqui dentro. Você entende então o que é exceder e muito? Jesus não está curando a conduta de fora para dentro. Jesus está curando a conduta de dentro para fora. Porque se eu nem mirar, é claro que eu não vou chegar a matar. Mas se eu vivo aceso pela ira, eu só não mato por um detalhe. Porque eu não sou um assassino. Ou porque eu não tenho a arma. Ou porque eu ainda não tive a oportunidade, sei lá. Porque Deus está te dando livramento. Mas olha o que Jesus está falando para aquele povo, está falando para nós. É sobre isso aqui que Jesus vai dizer lá na frente: se vocês não viverem isso, vocês são aqueles que constroem um edifício a vida inteira indo na igreja sobre um alicerce que vai vir um vento e vai levar tudo embora. Uau! Ouviste o que foi dito, 27, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar... Uau! Que evangelho é esse, cara? Que loucura é essa? A lei diz: eu não posso adulterar, mas os meus pensamentos, não. Jesus fala: se você pensar na mulher com desejo impuro, você já adulterou com ela. Curando os nossos pensamentos de dentro para fora. Ouviste o que foi dito: se você não quiser mais sua mulher, você pode repudiar a sua mulher, mas você tem que dar uma carta de divórcio a ela, mandar ela embora para o seu pai, para o pai dela. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma se deve se divorciar. É isso que Jesus está dizendo. Uau! Ouviste, 33, ouviste o que foi dito: não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, que seja a tua palavra sim, sim e não, não. Que haja confiança entre vocês, não precisa jurar, é só viver uma vida de confiança. Ouviste o que foi dito. Essa parte aqui do 38 ao 42, eu faço questão de que leiamos toda ela. É muito rico. Você tem percepção da riqueza, do tesouro que Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Foi o maior discurso, um dos mais importantes, mais falados, mencionados, pregados, que servem de fundamento para hoje a nossa religião cristã e muitas outras que vieram depois. Este sermão. Você vê a riqueza disso aqui? Ele disse assim, a partir do 38 ao 42, eu, porém, vos digo que ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir uma face, ofereça a outra. E ao que demandar contigo te tirar a túnica, a roupa, dele também a capa. Sabe o que ele está dizendo? Se alguém quiser de ti algo que para ti possa ser supérfluo, porque a capa é o que estava por cima, a túnica era a vestimenta. Se alguém te pedir a capa, aquilo que é supérfluo e sobra, dê também aquilo que é essencial. Aleluia, é isso que Jesus está falando.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Uau, essa é pesada, Jesus. O cara quer te pedir dinheiro emprestado, não foge dele, Cláudio. Aleluia. Coisa mais linda. 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que torneis também filhos do mesmo Pai Celestial, e para que faça nascer o sol sobre maus e bons, assim como faz descer a chuva sobre maus e bons. 48, sede, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Por que nós não ouvimos esse versículo por aí? Nós ouvimos muito o versículo que diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Essa verdade é uma verdade absoluta, não está isso em discussão. Mas a graça não valida você para continuar vivendo uma conduta errada. Pelo contrário, você que conhece a Jesus, sede perfeitos nas suas condutas, na sua conduta, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem falou foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Aleluia. Olha que coisa interessante. Mateus 16, 18 diz assim. Mateus 16, 18. Naquela conversa entre Pedro e Jesus, diz assim, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, no hebraico, também significava pedra, fundamento. Então Jesus está dizendo, Pedro, já que o teu nome é Pedro, e é por isso que eu te dei este nome, Pedro, é para que você seja um fundamento, uma pedra onde se vão construir grandes edificações que você nem tem ideia, Pedro, onde o evangelho do reino vai chegar. E sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. Na primeira sessão, Jesus está falando quem Ele é. Na segunda sessão, Ele está falando, eu edificarei a minha igreja. Este é a primeira menção. Essa é a primeira menção de igreja. É a primeira vez que nos evangelhos é citada a menção igreja. Sabe por quê? Porque igreja não se trata de um sistema religioso, não era algo que se falava dentro da religião. Igreja não era lá para os romanos, lá para os judeus. Igreja era uma comitiva do Império Romano, enviada para estabelecer a cultura do reino. Uau! Eu vou repetir para você. Igreja era uma comitiva enviada pelo Império para estabelecer a cultura do reino. Não se tratava de algo religioso, mas de algo político. E Jesus está fazendo menção não a saduceus, fariseus. Jesus está fazendo menção a um sistema de governo. Igreja é um sistema de governo. Igreja se trata de cidadãos do reino. Cidadãos do reino precisam viver com uma conduta celestial. Cidadãos do reino estabelecem uma cultura do reino. Quando Roma tomava as províncias, eles mandavam a igreja, a comitiva deles, de governo, para estabelecer os deuses deles, as culturas, a arrecadação de tributos, a adoração a César, a Pilatos, enfim, o governador que fosse, o imperador que fosse.
para estabelecer a cultura do reino lá na província que foi conquistada. Eu e você somos a igreja enviadas pelo imperador, pelo governador, pelo rei, para estabelecer a cultura no território onde ele conquistou. Uau! O que é que você tem feito com essa oportunidade? Imagina que a igreja, a comitiva romana, não a igreja, descaracteriza a igreja que você já tem em mente aí. A comitiva do Império Romano fosse para a província apenas para viver para o seu próprio interesse. Trabalhando para si próprio, conquistando território para si próprio. Em algum momento aquela igreja ela ia ser efetiva, aquele governo ia ser efetivo? Não, porque eles não estavam lá para cumprir a ordem do imperador, eles estavam lá para usufruir da província, daquilo que foi conquistado. Eita! Se eu e você somos igreja, que é o que Jesus está dizendo, nós somos aqueles que estabelecem uma cultura. Qual cultura? Aquele que não se preocupa em adulterar, ele se preocupa em pensar algo de ruim com a mulher do outro. Ele não se preocupa em olho por olho, dente por dente, vingança, não. Ele se preocupa em oferecer perdão e orar para que aquela pessoa seja alcançada por Jesus. Ah, meus irmãos, eu não sei vocês, mas me parece que nós estamos meio longe de excederem muito a fé dos escribas e fariseus. Será que lá no fim, toda a nossa construção e edificação foi feita sobre areia? Será? Será que quando nós chegarmos diante do noivo, ele vai olhar e dizer: vocês edificaram sobre a pedra errada, vocês edificaram sobre a areia. Pedro, tu és pedra. Seja pedra de fundamentação, seja prumo de conduta, Pedro. Eu e você somos Pedro. Eu e você somos pedra de edificação. Eu e você. Pedro, seja pedra. Segunda sessão sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Seja uma comitiva que estabelece a cultura do reino, não dentro das quatro paredes deste templo, lá fora. O desafio maior é ser crente lá fora, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, como mãe e filho, como pai e filho, na maneira que você administra seus recursos, como você gasta seu dinheiro, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, como você cuida da sua casa. Estou edificando a minha igreja. Terceira sessão, para que as portas do inferno não prevaleçam. Você entende que está tudo ligado aqui? Por que muitas vezes as portas do inferno têm prevalecido sobre esta construção? Porque em alguma dessas sessões nós estamos errando o passo, ou na nossa identidade de pedra de fundamentação, ou na edificação da igreja, em estabelecer cultura do reino. Mas o que de fato é que muitas vezes as portas do inferno têm avançado sobre o reino de Deus. Estou mentindo? A nossa porta de saída não é muito mais larga do que a porta de entrada? Não saem muito mais do que entram? Por quê? Jesus está fazendo alguma coisa errada? O evangelho da graça deixou a desejar de alguma forma? Não. Quem está errando somos nós. A nossa conduta tem sido falha. Aquilo que nós falamos não está alinhado com a forma que nós vivemos. Jesus fala dos fundamentos e diz: olha para lá. Observem a forma que vocês estão vivendo, igreja. Nós cantamos aqui
sobre uma noiva, porque a palavra de Deus ela remete à igreja que aguarda Jesus para o arrebatamento como uma noiva que aguarda o retorno do noivo. Nós cantamos aqui o tempo inteiro sobre isso, sobre uma noiva adornada que aguarda o encontro com o noivo, que está aqui se arrumando, esperando o dia do casamento. Mas as roupas desta noiva simbolizam os atos de justiça da igreja. E eu quero perguntar a você, esta noiva está nua? Será que no encontro com o noivo, a noiva está exposta? A noiva não tem atos de justiça? Será que de fato nós temos nos vestido simbolicamente da forma que nós deveríamos para o encontro com o noivo? Com atos de justiça, oferecendo perdão à outra face? É difícil, é claro. É claro que é difícil. Se fosse fácil, ele não teria dito que precisa excederem muitos escribas e fariseus. Não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas para que esse encontro não seja uma vergonha, tanto para a noiva quanto para o noivo, o Senhor exige de nós uma conduta, um posicionamento. Um posicionamento. Muitas vezes nós clamamos por um avivamento. Sabe o que é que atrai a presença do Senhor? A santidade. Santidade. Adoração genuína. Isso atrai a presença do Senhor. Quer ver o maior avivamento de todos os tempos? Uma igreja unida, vivendo em amor um pelos outros, em amor pelo perdido. Isso é tão simples. É tão simples. O evangelho é tão simples que nós sequer conseguimos viver aquilo que é. De tão simples que é. É uma simplicidade que não ostenta nada, que não quer mostrar algo que não é. É uma simplicidade que revela Jesus. Eu tenho olhado a série lá, The Chosen. Olha, todo mundo está olhando aqui? Espera, não, todo mundo deve estar olhando. Ó, o grilo. Meu querido, baixa o aplicativo lá, Luana. É nóis. Baixa o aplicativo lá, The Chosen. É uma série da vida de Jesus sem lucro. Quem paga são os próprios que olham, que dão oferta, para te ter uma ideia. Porque eles não querem estar vinculados a nenhuma plataforma para obedecer exatamente a Escritura. Eu estou sendo tão impactada com isso, de como Jesus fala de justiça. Como Jesus fala de justiça. Me deu um nó na minha cabeça. Porque parece que não é o mesmo evangelho que nós estamos vivendo de uma graça que valida o pecado. Não, ele fala de uma nova conduta. E ele vai falar para Nicodemos: se tu não nascer de novo, Nicodemos, tudo isso que tu tem feito a tua vida inteira não é nada. Você entende? Nascer de novo implica em abandonar as velhas práticas, os velhos pensamentos, a velha conduta, a velha reação de justiça própria. Ah, não, mas aí, não, até aí tudo bem, mas agora, justiça própria. Eu que me defenda. Justiça própria é trapo de imundície para Deus. Sabe o que é trapo de imundície? Curiosidade bíblica. Trapo vem de trapeira, que era aquilo que era usado nos dias de fluxo menstrual das mulheres. Imundície era como era chamado os dias de ciclo da mulher. Então, justiça própria, Deus compara com o absorvente usado. Desculpa, eu precisava falar. Serve para alguma coisa? Quanto menos gente souber que existe isso, melhor. É isso que Jesus está falando. Justiça própria, deixa para Deus.
Deixa para Deus. Sabe por quê? Porque hoje você está sendo injustiçado, mas ontem foi você que injustiçou alguém. Falaram mal de você, pensa assim, eu sou muito pior do que essa pessoa pode imaginar. É verdade. Só eu sei. Só eu sei o que eu fui capaz e do que eu sou capaz se eu não estiver em Cristo. Sabe aquela coisa, vão falar mal de mim, me chame que eu sei coisas terríveis a meu próprio respeito. É verdade. É verdade. Sai da posição de vítima e se coloca na posição real de pecador, miserável, lazarento, que precisa da misericórdia do sangue de Jesus todos os dias. Aleluia. Eu sei que são palavras ácidas, mas é uma palavra de conduta. E só está aqui quem Deus trouxe. Quem não era para ouvir não está aqui. Pode ver? Se eu e você estamos, é porque era para nós mesmos. Aleluia. Então, meus queridos, a igreja da última hora precisa viver uma conduta da última hora, que revela a pressa do encontro com o noivo. Nós somos aqueles que preparam o caminho. Nós somos João Batista dessa geração. Nós é que preparamos o caminho para a volta de Jesus. De que maneira nós temos preparado a volta de Jesus? Com atos de justiça, em amor, em santidade, em cuidado um pelo outro. E a palavra de Deus vai dizer: a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Nós fazemos tudo menos cuidar de órfão e de viúva. Nós pensamos em tudo menos no órfão e na viúva. O que quer dizer o órfão e a viúva? Aquele que está exposto, que não tem cobertura, que é o dependente químico, é a pessoa que está morando na rua, é aquele que não tem cobertura, que ele está exposto. Não necessariamente seja viuvez ou orfandade. Que palavra difícil. Que palavra difícil de viver nesse tempo de luzes, de fumacinha, de grupos de louvor, blaster, power da galáxia. Nós só queremos ficar aqui e tchau. E o evangelho é muito além, Pedro. Pedro, tu é uma pedrinha, eu vou edificar algo tão grande sobre você que você nem pode imaginar. O Senhor quer edificar algo muito grandioso, mas precisa que alinhemos a nossa conduta à conduta celestial. Amém? Quantos recebem essa palavra? Eu recebo. Eu recebo, Jesus. Eu recebo. Feche os teus olhos. Você pode ficar em pé, colocar a mão no seu coração.